Oi pessoal, meu nome é Roberto Nascimento e eu tô aqui hoje para discutir com vocês do cálculo das férias e do adicional constitucional. Vamos lá? Então pessoal, primeiro vamos entender aí quais são os critérios fundamentais para a gente realizar esse cálculo. Vem comigo. Primeiro de tudo, a gente tem que entender qual é a nossa base de cálculo, ou seja, qual o número que a gente vai utilizar para poder calcular as férias. E ela vai ser sempre em cima da nossa remuneração fixa do colaborador, somada com as parcelas salariais habituais recebidas regularmente. Ou seja, o que isso quer dizer? Se você tem uma remuneração fixa somente, você vai receber suas férias em cima da sua ela vai ser calculada em cima da sua remuneração fixa. Agora, se você tem, por exemplo, salário variável além do fixo, ele vai constar também, por exemplo, uma comissão, tá bom? A gente vai entender direitinho como é que a gente faz isso. Mas guarda essa informação para daqui a pouco. Período aquisitivo. O colaborador trabalha por 12 meses, para depois desses 12 meses ele ter 12 meses para poder tirar essas férias. Então, período aquisitivo, trabalhei 12 meses. Opa, terminei esses 12 meses, ganhei direito a tirar férias. Aí eu tenho 12 meses, onde nesses 12 meses eu vou tirar as minhas férias ao longo desse período. Então, pessoal, a gente tem aqui, ó, pagamento antecipado, tá bom? Valor integral deve ser pago até 2 dias antes do início do descanso. Então, você não pode pagar as férias de um colaborador depois que ele já está de férias. Até 2 dias antes dele dele sair de férias, a gente já tem que realizar esse pagamento. Vamos para o próximo passo. Vamos fazer um exemplo prático aí do cálculo de férias com uma remuneração fixa. Vamos começar olhando aí para o salário base. Maria recebe mensalmente R$3.000 de salário fixo, ok? O valor das férias corresponde ao seu salário integral, R$3.000 também. E a gente também tem o adicional constitucional, que é 1/3 das suas férias. Então, basicamente, você vai pegar o salário, o valor das férias, vai dividir por 3. E esse é o valor. Se ela ganhava R$3.000, ela vai ter 1/3 sobre as férias de R$1.000, que é 1/3 de 3.000. Então, ela vai ganhar R$4.000, que são os 3.000 mais os 1.000. Ou seja, férias mais adicional de 1/3, pagos até 2 dias antes do início do período de descanso. É isso. Fácil, não é? Vamos tornar isso aí um pouquinho mais complexo daqui a pouco, quando a gente envolver o cálculo de comissão. Mas ainda assim é bem simples, vocês vão ver. Mas continuando aqui, fatores a considerar importantes se a gente considerar durante o cálculo. O salário fixo, tá? Vamos supor aqui, valor base mensal de R$2.000. Agora vamos trabalhar aí também com comissão. Além do fixo, a Maria, nesse exemplo aqui, vai receber comissionamento. Ela é da área de vendas, da área comercial, ela ganha o fixo e, além disso, ela ganha aí uma porcentagem em cima das vendas. A gente vai olhar, assim como no cálculo do 13º, para a média dos últimos 12 meses. Então, nesse exemplo, ela ganhou de média R$1.000 nos últimos 12 meses de comissão. Então, pessoal, a gente vai ter os R$2.000 mais os R$1.000 e essa vai ser a minha base de cálculo. E é em cima dela que eu vou calcular o meu 1/3 constitucional, o meu terço constitucional, tá bom? Então, aqui, ó, adicional de 1/3. A gente vai dividir 3.000 por 3, vai dar R$1.000. Então, no final das contas, ela tem que receber 4.000. E esse 4.000 é composto por R$2.000 salário fixo, R$1.000 da média de comissão dos últimos 12 meses e 1/3 da soma desses dois, que vai dar R$1.000. Então, ela tem direito a receber R$4.000 de férias. Vamos lá, critérios para pagamento correto. Primeiro tudo, o colaborador tem que ser comunicado até 30 dias de antecedência, né, com até 30 dias de antecedência, sobre quando que ele vai poder tirar essas férias. Isso porque quem define quando vai tirar é o empregador e não o colaborador, galera, tem que ter isso sempre aí em mente. Registro obrigatório. A gente tem aí um monte de sistema e-social que tem que ser preenchido direitinho, nos prazos, com todas as informações corretas para evitar dar problema no futuro. O pagamento tem que ser feito em até 2 dias antes do colaborador sair para o seu descanso. E a gente tem algumas regrinhas a respeito do seu início. Você não pode sair de férias 2 dias, você tem que sair de férias com pelo menos 2 dias antes de um final de semana ou de um feriado. Porque senão você vai meio que diminuir suas férias, né? Porque você vai estar, vou sair de férias hoje e amanhã já tem 2 dias de final de semana, perdi, né? Eu tô tirando férias durante um período que eu já não ia trabalhar, tá bom? Então a gente tem que sempre respeitar essa regrinha. Vamos falar agora sobre uma possibilidade que a legislação traz, que é o adiantamento do 13º salário nas suas férias.
O trabalhador, ele pode solicitar esse adiantamento até o mês de janeiro. Se ele fez isso, quando ele solicitar as férias dele, ele vai poder receber aí um adiantamento do seu 13º. E quanto que ele vai receber? Os 50% do 13º salário que ele receberia ali no mês de novembro. Isso aí, pessoal, auxilia tanto para um lado quanto para o outro, né? Tanto para o colaborador, que se precisou pedir esse adiantamento aí é porque ele precisa de uma sobrevida aí financeira para lidar com alguma coisa que aconteceu. E para a empresa também, que ela consegue se organizar o seu fluxo de caixa. Por isso que é importante respeitar tanto a antecedência, o prazo de solicitação, tudo isso direitinho para garantir que não tem equívoco e problema aí ao longo do caminho. Mas vamos lá, a gente falou de um terço constitucional, né? Do terço constitucional. Vamos entender o que é ele, tá? Ele tem previsão legal, tá aí, ó, artigo 7º da Constituição. Ele é um cálculo super simples, né? Você divide seu salário por 3 e esse é o resultado. Ou você também pode multiplicar o seu salário por 33,33%, que dá na mesma, é o mesmo cálculo. E ele tem um objetivo social, que é proporcionar um reforço financeiro para o trabalhador e aproveitar melhor o seu período de descanso. Ou seja, se a renda do colaborador já está 100% tomada ali por compromissos, dívidas, escola do filho, não sei o que e tudo mais, ele vai receber aí um terço a mais para ele poder de fato descansar, fazer uma viagem, enfim, para praticar um pouquinho um lazer que ele não faz no dia a dia, tá bom? Vamos pegar aí alguns exemplos de cálculo do adicional de um terço. Então a gente tem o salário da Ana, agora vamos para a Ana. Uma remuneração fixa mensal de 4.500. Então, o salário dela, as férias dela vão ser de 4.500 também, porque a base de cálculo é o seu salário, a sua remuneração. A gente tem aí um terço das férias, que é 1.500, tá só? Um terço, 1.500, 2 terços, 3.000, 3 terços, 4.500. A gente está falando de um terço constitucional, então são só 1.500. Então, ela tem quanto a receber? 6.000, que são os 4.500 de férias, mais os 1.500 do terço constitucional. Pessoal, qual é a importância do cálculo correto das férias? Primeiro que é um direito do trabalhador, né? Ele tem esse direito, tem que ser feito corretamente, tem que ser pago corretamente, respeitando todas as previsões e delimitações legais. Gera uma segurança para o empregador, porque evita processos judiciais no futuro, tá bom? Garante segurança jurídica, porque promove aí conformidade legal, ética e transparência na relação entre trabalhador e empregador. E um equilíbrio nas relações, né? Porque conforme você vai tendo aí essa relação de confiança, de entrega, de assertividade, você cria um ambiente de trabalho mais justo, mais produtivo, mais feliz, onde a galera vai trabalhar mais engajada. Isso tudo aí facilita muito no nosso dia a dia e na rotina dentro das empresas. Pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. Queria agradecer, dizer para vocês que saber o cálculo correto das férias é muito importante, então estudem bastante isso, tirem suas dúvidas e qualquer coisa tem aí uma equipe maravilhosa tanto de professores como de conteúdo para vocês acessarem e saírem daqui, ó, maravilhosos nesse tema. Muito obrigado aí pela atenção. Um grande abraço.